Rei Viserys Targaryen, que a gente vai ver em House of the Dragon, foi o quinto rei Targaryen a sentar no Trono de Ferro, e aqui nesse vídeo a gente vai abordar o reinado do terceiro rei, Maegor, que ficou conhecido como o Cruel. Maegor tinha tanto talento para lutas e para batalhas que ele foi elevado ao cavaleiro pelo seu pai, o Aegon o Conquistador, quando ele tinha apenas 16 anos. Ele foi o mais jovem cavaleiro existente na época. Uma pena que ele utilizou esse seu talento em batalhas para a violência. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo desse meu especial aqui, de aquecimento para House of the Dragon, que a gente vai falar de todos os reis Targaryens antes da Dança dos Dragões, e chegou o momento da gente falar do terceiro rei a sentar no Trono de Ferro, Maegor, filho de Aegon o Conquistador, com a sua esposa e irmã Visenya. Mas antes, é claro, eu peço para você se inscrever no canal se você não está inscrito, se você gosta desse universo de Game of Thrones, que eu vou estar cobrindo House of the Dragon aqui no canal também, e peço para você me seguir no Instagram também, para você acompanhar o conteúdo que eu levo para lá, e você também pode me dar uma força. Como a gente falou no último vídeo, em seus últimos dias, o Aenys estava meio recluso, estava meio triste, estava meio doente, e quando ele recebeu a notícia que seus filhos, Aegon e Rhaena, estavam meio que sitiados em um castelo com um monte de fiéis ao redor, ele simplesmente morreu. Morreu de tristeza, de desgosto, de susto, ninguém sabe. Boatos surgiram que foi a própria rainha Visenya que o envenenou, mas nada comprovado. O fato é que após a morte dele, Visenya foi voando para buscar Maegor, trouxe ele de volta para Westeros e em Pedra do Dragão o coroou como rei de Westeros, utilizando a coroa de aço valeriano que o Aegon o Conquistador usava. O grande mestre, que estava lá em Pedra do Dragão na época, inclusive ele estava tomando conta do Aenys, que estava vindo aí de muitas doenças, ele se opôs a essa decisão, porque segundo as leis que o próprio Aegon o Conquistador confirmou e reforçou, o Trono de Ferro, pelas leis de sucessão, deveria passar para Aegon Targaryen, filho de Aenys, no caso. Sim, um outro Aegon. Os Targaryens adoram repetir nomes, então tem o Aegon, neto de Aegon o Conquistador, então o trono devia ser dele. Mas aí o Maegor foi lá, matou o grande mestre, e depois disso ninguém muito que se atreveu a questionar ele, não diretamente, não na cara dele. A rainha viúva, a esposa de Aenys, estava em Pedra do Dragão nesse dia com os seus 3 filhos, 2 estavam casados e sitiados lá no castelo, mas ela estava ali com os 3 filhos dela, então ela sentiu meio que um perigo se aproximando, ela pegou todos os seus filhos e foi para o castelo da Casa Velaryon. Lembrando, que a viúva de Aenys, Alyssa Targaryen, ela nasceu Velaryon e só se tornou Targaryen por casamento. Nisso, Maegor voou até Porto Real, com Balério, para reafirmar que ele era o novo rei dos 7 reinos, junto com a sua mãe Visenya, que ela foi voando em Veiga. E quando eles chegaram lá, eles perceberam que a fé militante estava muito potente, eles estavam governando a cidade, sabe? Tomaram conta de tudo, dos muros, dos portões da cidade, do pouco que tinha sido construído da Fortaleza Vermelha, eles também estavam tomando conta, e eles estavam utilizando o Septo da Memória como se fosse um QG, sabe? Uma fortaleza. O Septo da Memória foi um septo que foi construído em Porto Real em homenagem a Rhaena Targaryen, a esposa de Aegon o Conquistador, que tinha morrido em Dorne. Aí recebeu esse nome, Septo da Memória, e era lá que a fé militante de Porto Real se concentrava. É claro que quando o Maegor chegou em Porto Real, a fé militante se opôs ao governo dele, se opôs a ele, porque se Aenys era uma abominação, ele também era, porque ele era irmão de Aenys. Sem falar que ninguém aprovava muito esse segundo casamento de Maegor, Foi um dos motivos que fez a cidade se voltar contra o Aenys. Então a rainha Visenya propôs um desafio. Qualquer pessoa que tivesse algo contra a pretensão de Maegor ao Trono de Ferro, a pessoa podia se opor a ele, mas não em palavras, e sim com o corpo. Ela propôs um julgamento dos 7. Assim, os fiéis da fé militante, reuniriam 7 lutadores, enquanto o Maegor reuniria os seus próprios 7 lutadores, com ele fazendo parte, e todos eles duelariam até a morte. A gente já chegou a ver uns julgamentos por combate lá na série Game of Thrones, e era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui. No fim do dia, no fim das contas, o Maegor foi o último sobrevivente de pé, e mesmo ele ficou extremamente ferido. Ele ficou 27 dias, mais ou menos assim, meio que em coma, e toda a Westeros achava que ele tinha morrido. Mas aí a segunda esposa de Maegor, que ele levou para ele com seu exílio, chegou de volta a Westeros com uma mulher chamada Tiana da Torre, uma mulher que durante o exílio de Maegor tinha se transformado em sua amante, e muitos diziam que ela era amante, inclusive, da própria segunda esposa de Maegor. Enfim, ela era uma mulher muito misteriosa, sabe, muito sorrateira, diziam que ela mexia com feitiçaria e que conseguia inclusive falar com aranhas. O fato é que depois de ter sido cuidado por essa Tiana da Torre, Maegor melhorou
acordou, montou em Balerion e voou até o septo da memória. E lá ele tacou fogo. Tacou fogo e matou todos os militantes que estavam lá dentro. Os que conseguiram escapar das chamas e do incêndio eram mortos pelos homens de Maegor que ele colocou do lado de fora, com arco e flecha, com lança e com espada. Todos os militantes que estavam ali morreram. Depois desse dia, né, o septo da memória destruído, eles tiraram o que restou do septo da memória e o Maegor ordenou que construíssem lá o Fosso dos Dragões. Fosso dos Dragões, esse que a gente vai ver completo em House of the Dragon e que a gente viu destruído lá em Game of Thrones. Mas a batalha de Maegor contra a fé militante estava apenas começando. Ele emitiu um decreto onde dizia que todos os militantes deveriam largar as suas armas imediatamente. Como esse decreto não surtiu efeito, ele convocou os seus vassalos, né, as casas leais, a casa Targaryen, para reunir os seus homens e dispersar esses exércitos da fé militante. Como retaliação, o próprio Alto Septão convocou os fiéis, pedindo para a galera pegar em armas contra o reinado de dragões e abominações. Enfim, a fé militante acabou saindo perdendo, né? Porque eles tinham muita gente, mas eram tipo plebeus que pegaram em armas, eram religiosos, pessoas comuns, militantes, enquanto o Maegor tinha cavaleiros, ele tinha homens treinados, né? A galera que já estava ali para isso. Sem falar que Maegor ainda tinha Balerion, né? O dragão do pai dele, Aegon o Conquistador. Enfim, foi um completo massacre. E após isso, né, eles conseguiram capturar um dos líderes, né, do exército da fé militante, que aí Maegor decepou os membros dele, mas manteve o cara vivo para ele presenciar o seu próximo casamento. Ele falou assim, eu sou abominação e meu segundo casamento não vale de nada para você, então você vai ficar vivo para presenciar o meu terceiro casamento, porque ele se casou com a Tiana da Torre, a tal amante lá que curou ele. Sim, agora Maegor tinha 3 esposas, só que a primeira, a Cerys Hightower, não estava com ele ali em Porto Real. Ela estava lá com a família dela em Vila Velha. Ele tinha a segunda esposa, né, que foi o motivo do exílio, e agora essa Tiana da Torre. No casamento, a rainha Visenya, né, mãe de Maegor, foi até o castelo dos Velaryon e não sei o que ela conversou lá com a viúva de Aenys, que ela convenceu a viúva de Aenys a comparecer ao casamento e ela levou inclusive seus 3 filhos. Com certeza rolou uma ameaça aí, né? Então a Alyssa compareceu ao casamento de Maegor com Tiana da Torre com os seus filhos, incluindo o jovem Jaehaerys. Prestem atenção nele, porque é ele que vai ser o próximo rei. Os outros 2 filhos da viúva de Aenys Targaryen ainda estavam rebeldes, ainda estavam por aí, estavam hospedados lá em Rochedo Casterly, porque pelas leis, né, o Aegon Neto, né, ele que deveria ser rei, e não o tio dele. Então, eles 2 ainda estavam rebeldes. Enfim, a esposa de Aegon, né, o filho de Aenys, o neto de Aegon o Conquistador, ficou grávida lá em Rochedo Casterly. Enfim, a gravidez dela evoluiu e ela teve 2 meninas gêmeas. Embora eles, Aegon, né, tivesse uma pretensão ao trono maior do que o tio, ninguém ligava muito para ele, porque a galera via no tio uma força que via no Aegon Conquistador. E via nesse Aegon Neto, né, a fraqueza que tinha no pai dele. Então, assim, as pessoas começaram a tratar ele como o Aegon o Sem Coroa. Então, vamos lá, só pra gente entender. Tem muitos Aegons nessa história. Tem Aegon o Conquistador, que é o avô. Aí tem o Aenys, né, que é o primeiro filho dele. Maegor, o segundo filho. E tem o Aegon Neto, que é o Aegon o Sem Coroa, porque mesmo com a morte do pai, quem assumiu o trono foi o tio. Mas o Alto Septão ainda estava lá, falando, esbravejando e inflamando os fiéis contra a casa Targaryen. Inicialmente, o Maegor não fez muita coisa porque ele estava muito preocupado em finalizar a construção da Fortaleza Vermelha, mas ele enviou corvos para senhores menores, né, de lealdade duvidosa, para falar para esses senhores irem até Porto Real, né, reforçar a sua lealdade à casa Targaryen, dobrar o seu joelho e enviar um filho ou uma filha para ser refém, né, como garantia de obediência. Alguns, com medo, acabaram indo mesmo não gostando de Maegor, e muitos não foram. E esses que não foram, vocês já podem imaginar o que aconteceu, né? Exatamente. Fogo e sangue. Visenya com Vhagar e Maegor com Balerion levaram fogo e sangue a esses castelos desses senhores menores e acabava com a família da pessoa toda, porque não foi lá reforçar a sua lealdade a ele. O próximo destino de Maegor era Vila Velha e o Septo Estrelado, né? O ponto central da fé militante, que era de onde o Alto Septão ficava. Então, os moradores de Vila Velha, eles já meio que esperavam a morte, porque o Maegor estava vindo de um histórico de tacar fogo no castelo, queimar a família, as pessoas em volta e matando todo mundo. Então a galera falou, pera, amanhã eu vou morrer, então hoje vamos curtir. Então eles fizeram mais ou menos uma despedida de solteiro, só que era mais uma despedida de vida, sabe? Pecando, bebendo e fazendo tudo o que eles tinham vontade. Mas quando o Maegor chegou pela manhã, ele teve uma surpresa. Os portões de Vila Velha estavam abertos e o estandarte da casa Targaryen estava sobre os muros. O Alto Septão tinha morrido durante a madrugada. Eu não tenho muita certeza do que aconteceu com esse Alto Septão, mas uma coisa é certa, a morte dele impediu que Vila Velha fosse queimada. Colocaram outro Alto Septão, um cara bem velhinho, de 90 anos e cego. Colocaram ele lá
porque o cara era inofensivo. E aí ele sim coroou o Maegor como rei dos 7 reinos em todos os rituais dos 7. E uma vez em Vila Velha, o Maegor resolveu ficar ali um tempinho. E aí nesse tempo dele em Vila Velha, ele acabou fazendo as pazes com a sua primeira esposa, a senhora Cerys Hightower. Mas aproveitando a ausência de Maegor em Porto Real, o Aegon, o Sem Coroa, lembra dele? Conseguiu se infiltrar em Porto Real com a sua esposa Rhaena para recuperar o dragão dela e para que ele pudesse reivindicar o dragão do pai. Os 2 dragões estavam lá em Porto Real e o plano deles deu certo. Eles saíram voando de Porto Real em seus dragões e aí sim o Aegon Sem Coroa começou a organizar um exército para tomar o trono do seu tio. Vários senhores menores se aliaram à causa dele, mas as casas grandes, elas não imediatamente tomaram posição, sabe? A galera tava ali meio que esperando para ver para onde que a correnteza ia antes de declarar apoio a alguém. Embora nessa época ninguém gostasse muito de Maegor já, porque o cara já tinha destruído várias famílias e queimado vários castelos. Pois bem, Aegon Sem Coroa, filho de Aenys, foi direto com o seu exército para Porto Real e ele estava com seu dragão, mas eles foram rechaçados, porque o próprio Maegor reuniu o seu exército e ele veio em Balerion, né? E Balerion era muito maior do que o Mercúrio, né? O dragão de Aegon o Sem Coroa, e Balerion o matou facilmente e o Aegon acabou morrendo também. Depois da morte de Aegon o Sem Coroa, o exército dele meio que se dispersou. Nesse meio tempo, o Maegor estava lá, tentando ter filho. Ele tentava, mas nunca dava certo. Até que certo dia, sua segunda esposa falou que estava grávida. Ele ficou super feliz, mas o feto, né, nasceu uma criança morta e com os membros meio retorcidos. O Maegor olhou, falou que era um monstro e falou que aquilo não poderia ser filho dele. Foi aí que a sua terceira esposa, a bruxa, falou para ele que a segunda esposa estava transando com vários homens com a esperança de que algum deles conseguisse engravidá-la. E aí nesse momento dizem que a crueldade de Maegor atingiu o ápice. Ele matou todos os homens que dormiram com a sua esposa, depois ele matou a própria esposa de uma forma que a gente nem sabe, porque os meixes disseram que foi tão horrível que eles não quiseram nem registrar, mas ela morreu de um jeito horrível e depois Maegor foi matar toda a família dela, enfim, mais uma casa, uma família completa que acabou por causa dele. Nessa época, né, o Maegor estava morando em Porto Real, governando o Westeros de lá, enquanto Visenya estava em Pedra do Dragão com a viúva de Aenys, né, e os filhos dela. Mas aí Visenya foi ficando velha, foi ficando fraca e morreu. Aproveitando a confusão da morte de Visenya, a viúva de Aenys pegou seus 2 filhos que estavam lá e fugiu, picou a mula. Quando o Maegor, de Porto Real, ficou sabendo que ela tinha fugido, ele matou o filho dela que estava ali com ele em Porto Real. Nessa época, né, o filho homem mais velho dela, Maegor mandou que levassem para ele. Porque o Aegon, né, tinha morrido, ele tinha matado o Aegon, então o filho homem depois do Aegon era esse. E ele estava lá com ele. E ele matou o garoto. E deixou o cadáver do garoto exposto durante 7 dias, com esperança de que a mãe viesse recolhê-lo. Quando a Fortaleza Vermelha terminou de ser construída, Maegor deu uma grande festa, com todo mundo que ajudou nos túneis e passagens secretas. Eles tiveram uma noite maravilhosa e depois Maegor mandou matar todo mundo, para que ninguém falasse dos segredos da Fortaleza Vermelha. Quando a primeira esposa de Maegor morreu, né, a senhora Cerys Hightower, o Maegor resolveu se casar de novo e dessa vez ele se casou com mais 3 esposas de uma vez só, sendo uma dessas esposas a Rhaena Targaryen, a esposa do Aegon o Sem Coroa. Ele matou o marido dela e tomou ela à força, né, para ela ser a sua esposa. No final, no total das contas, o Maegor teve 6 esposas e nenhum herdeiro. Enfim, a crueldade de Maegor não podia ser mais suportável. Ninguém nos 7 reinos aguentava mais esse governo tirano e esse líder absurdo. Então, a força rebelde, né, as pessoas contrárias a Maegor, começaram a se unir em volta da figura do Jaehaerys, né, o único filho homem restante do Aenys, né, porque o primeiro, o Aegon, o Sem Coroa, ele matou, montado em Balerion na batalha, e o segundo filho homem, que estava lá em Porto Real, ele matou também quando descobriu que a mãe tinha fugido de Porto Real com seus 2 filhos. Então, o Jaehaerys era a única esperança. Pois bem, sabendo que os rebeldes estavam se unindo, né, em torno ali da figura do Jaehaerys, a Rhaena Targaryen, né, que foi a esposa do Aegon o Sem Coroa, que estava em Porto Real, foi obrigada a casar com o Maegor, fugiu de Porto Real com a sua dragão e levou a sua filha junto. Quando ficou sabendo disso, né, o Maegor mandou que matassem a outra filha da Rhaena. Lembra que ela teve gêmeas? Então uma das filhas dela estava em Vila Velha. Só que quando o mensageiro de Maegor chegou lá, o Lord Hightower apenas o prendeu. Não matou nada, garoto. O Lord Velaryon declarou apoio ao Jaehaerys Targaryen. E ele era o mestre dos navios. Então, da noite pro dia, Maegor perdeu toda a frota real. E depois disso, outros senhores grandes começaram a declarar o seu apoio também. Cada dia que passava, Maegor ficava cada vez com menos apoio. Estava claro que o governo dele não ia durar muito tempo. O exército rebelde só crescia e eles tinham 3 dragões.
o dragão de Rhaena, que tinha fugido de Porto Real, o dragão de Jaehaerys, que ele era jovem, mas já montava dragão, e o dragão da irmã dele. Tudo bem que o Maegor tinha Balerion, né, o maior dragão do continente, mas ainda assim, o exército rebelde tinha 3 dragões contra 1. E nessa época a Visenya já estava morta, então o Vhagar não estava sendo montado por ninguém. Então a morte da mãe meio que deixou o Maegor muito sem força. Maegor então convocou seus vassalos. Apenas senhores pequenos compareceram e eles passaram a madrugada toda traçando planos e estratégias. Quando os senhores pequenos perceberam que as casas grandes não se juntariam a eles, eles começaram a perder a esperança, né, nesse contra-ataque de Maegor. Depois de horas e horas e horas de plano, Maegor finalmente permitiu que os senhores que estavam ali com ele fossem dormir, enquanto ele permaneceria ali no Trono de Ferro por mais tempo. E aí amanheceu, uma das rainhas de Maegor foi falar com ele no Trono de Ferro e ela o encontrou morto, sentado no Trono de Ferro e com várias lâminas atravessando seu corpo. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu. Muitos dizem que foi o próprio Trono de Ferro que matou o Maegor porque não tolerava mais ele. Outros dizem que foram os últimos lords que estiveram na presença de Maegor, né, antes dele deixar a galera dormir. Outros dizem que foi inclusive a própria rainha, né, esposa de Maegor, que o matou quando veio o visitar pela manhã. E outros dizem também que a guarda real está envolvida nisso, porque eles estavam de guarda durante toda a madrugada, como que ninguém viu nada? O fato é que com a morte de Maegor o Cruel, Jaehaerys foi consagrado rei de Westeros. E na época ele tinha apenas 14 anos e ele ficou conhecido como Velho Rei. Então vocês já podem imaginar que ele governou durante muito tempo, né? E de fato foi. Ele só deixou o trono porque ele morreu de causas naturais. Inclusive, nós já vimos uma imagem dele nas fotos promocionais de House of the Dragon. E é do Jaehaerys que a gente vai comentar no próximo vídeo. Vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês estejam gostando aqui desse aquecimento de House of the Dragon. Deixa o like se você ainda não deixou, se inscreve no canal se você não está inscrito, por favor, que isso me ajuda pra caramba. Clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir os meus vídeos anteriores. Tchau e até o próximo vídeo.